Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ariana Amaral, eu sou monitora de biologia e hoje eu vou dar início ao conteúdo de sistema imunológico humano. Essa aula que é dividida em duas partes, começa comigo, dando a introdução, resolvendo as questões no final da aula, e a minha colega Camila vai continuar a aula depois da minha e vocês vão ver o restante do conteúdo e mais questões para vocês ficarem craques para o Enem. E eu vou trazer aqui agora para vocês o slide, só um segundinho que eu estou abrindo. E vamos lá. Sistema imunológico humano. Qual a função do sistema imunológico? É a de defender contra organismos infecciosos. E quem são esses mecanismos infecciosos? É só o Covid-19 que a gente está vendo falar na mídia agora? Não. É contra gripe, contra outros vírus, contra vermes, contra bactérias, contra fungos. E esse sistema imunológico que possui as células de defesa, que nós veremos quais são essas células de defesa, ele tem a função de, assim como soldados em uma guerra, de defender nosso organismo e impedir a entrada desses organismos no nosso sistema. E se entrarem, eles vão combater e vão matá-los. E nós vamos começar explicando o que é sistema inato e adquirido. O sistema inato, ele não é específico. E ele vai acontecer em duas linhas. A primeira linha, a nossa defesa, vai ser a pele e as mucosas. Nossa pele, né, que já nos protege de tudo, que sofre os danos, que seca, que polui junto com a poluição, ela impede que entre no nosso organismo agentes patógenos, assim como a nossa mucosa. Nós temos a mucosa ocular, nós temos mucosa no nariz, bucal, vaginal, tudo isso para impedir que facilite a entrada desses organismos que causam doenças no nosso corpo. E aqui eu trago a foto de um bebê, porque quando nós estamos na nossa primeira infância, tudo que nós pegamos a gente leva à boca. Assim, vocês podem ter um bebê em casa, um irmãozinho, ou filho de uma vizinha, vocês podem ver que quando o bebê ele fica independente, que ele já começa a engatinhar sozinho, ele pega tudo que ele encontra e leva na boca. Ele coloca a mão dele na boca, o pezinho, brinquedos, e tudo isso pode ter bactérias. Assim como eu estou almoçando, meu garfo cai no chão. Eu tenho uma escolha. Eu lavo o garfo, pego outro garfo, ou conto 5 segundos e levo novamente esse garfo à minha boca. Quando eu faço isso, de esperar os 5 segundos, posso já pegar um garfo contaminado e trazer para dentro do meu corpo bactérias que me causem grandes problemas. Só que como eu tenho a mucosa na minha boca, essas bactérias, primeiro, elas vão ficar presas aqui, eu consigo tirá-las quando escovar o dente, enfim, e ela vai impedir que cause alguma doença em mim. E a segunda linha de defesa do sistema inato é a de substâncias químicas. Nosso corpo produz substâncias químicas. Vocês sabem que para a gente conseguir fazer a digestão, o nosso intestino, o nosso estômago, ele é ácido. Então, a gente tem aqui o ácido clorídrico intestinal, que vai fazer a digestão dos carboidratos, para a gente conseguir digerir melhor e absorver melhor os nutrientes. Nossa lágrima também, ela é uma substância química salgada, se você já experimentou sua lágrima, e que também ela pode ser antibiótica, ela pode ter uma função antibiótica. E nós temos as células inespecíficas também, que estão atuando na segunda linha de defesa, que são os neutrófilos, os eosinófilos e macrófagos. Como é que elas vão funcionar? Como o próprio nome diz, elas são inespecíficas. Então, elas não vão pegar um organismo, definir um organismo e falar assim, organismo A, vou pegar você. Organismo B, vou pegar você. Não.
qualquer organismo estranho que entrar no nosso corpo, elas já vão atacar para nos defender. É instintivo. Nós temos o sistema adaptativo, que é a nossa terceira linha de defesa. E esse aqui já vai ser específico. Por ser específico, então, a gente vai ter agora anticorpos que vão atuar contra organismos específicos, impedindo que eles se desenvolvam no nosso corpo. Então, né, nós temos os linfócitos T, linfócito B e os plasmócitos que vão atuar nessa linha de frente. E agora, Ariana, me diga, quais são os anticorpos? Nós falamos muito de anticorpos, gente, só que no Enem provavelmente vai cair como imunoglobina. A questão lá deve trazer o enunciado como imunoglobina, eles não vão trazer como anticorpos. Mas vocês saibam agora, se já não sabiam, que é a mesma coisa. E nós temos aqui alguns tipos que eu vou falar para vocês. IG, todos aqui são IG porque é imunoglobina, tá, gente? É só uma sigla. Temos as imunoglobinas A, que são as mucosas, que estão presentes nas mucosas. Temos a IgD, que ela vai ser responsável pela atividade do linfócito B, que vai produzir os anticorpos, né? Vai produzir anticorpos ativos. Temos o E, o IgE, que ela vai atuar para combater alergias, combater vermes e protistas. E temos o IgG, que acontece na maioria das vezes no nosso corpo, que ele vai facilitar a fagocitose. Como é que ele vai facilitar a fagocitose? O fago vai lá e fagocita por exemplo, um verme. Entra um verme no nosso corpo, vai lá fagocitar para sair do corpo. E ele passa, e esses anticorpos, o anticorpo G de gestante, quando vocês virem novamente, vocês vão lembrar que é G de gestante. Esses anticorpos, eles vão ser passados pela placenta. Então, quando nós éramos bebês e nós nascemos, no dia do nosso nascimento, a nossa mãe nos passou, através da placenta, anticorpos que permitem que nós não adoeçamos quando bebês, a partir do momento que tudo que está no chão nós levamos na boca. Porque o bebê facilmente pode adoecer, né? Vocês sabem. Por isso que é muito importante a mãe amamentar o bebê até os 6 meses, porque ela está passando mais anticorpos para o bebê através da amamentação, através do leite materno. Então, quando nós nascemos, através da placenta nos é passado anticorpos e nos prepara, de certa forma, para esse ambiente hostil externo que nós veremos pela primeira vez. Se não passassem pela placenta, talvez nós não conseguíssemos sobreviver a uma gripe, por exemplo. E temos os anticorpos M, que são produzidos no primeiro momento. Esse aqui produzido no primeiro momento é quando a gente tem o primeiro contato, por exemplo, com o vírus. Já vai produzir anticorpos imediatamente. E todos esses anticorpos eles são produzidos pelos linfócitos B e pelos plasmócitos. Aqui tem essa imagem roxinha para ilustrar para vocês o que seria um anticorpo, o que seriam esses anticorpos. E essa parte, essa cor de palha, esse bege, seria a célula. Então, eles estariam ali, ó, impedindo que esses organismos se conectassem a ele, porque eles ficariam presos no Y e eles não iriam adentrar a célula. E vamos lá. Como eu falei aqui, existem anticorpos que são produzidos em primeiro momento, né? O primeiro contato que a pessoa terá com o vírus, com a bactéria, com o fungo, que vai lhe causar uma doença. Então, acontece, né? Você, por exemplo, esteve exposto a um vírus. Vai acontecer uma resposta primária e uma resposta secundária. Como é que funciona isso, Ariana? Vamos usar aqui como exemplo a catapora. Quem nunca teve catapora, não é mesmo? Quando eu era criança,
Eu tive catapora e peguei de uma vizinha e eu passei para os meus irmãos. Quando o primeiro sintoma apareceu em mim e eu começar a me coçar, minha mãe disse: todo mundo já está com catapora. Porque realmente aconteceu. Foi um vírus que é transmitido pelo contato. E nisso, todos da casa pegaram. E dentro de 7 dias já estava todo mundo com as feridinhas no corpo. E acontece muito com criança, porque a imunidade da criança é mais baixa do que de um adulto. E se você pegar a catapora quando for adulto, vai ser bem pior. Melhor você pegar quando criança mesmo, porque você se recupera rápido. Seu organismo se adapta rápido e vai combater aquele vírus. Eu conheço casos de pessoas que vieram a ter catapora depois dos 20 anos e apareceram cataporas internas, até na garganta. Eu não consegui, de acontecer caso dessas pessoas não conseguirem respirar. Então, como é que funciona essa resposta primária? Vai ser o primeiro contato com o invasor. É o primeiro contato com o antígeno. Nós vamos chamar o invasor aqui de antígeno, tá, gente? Lembra que a prova do Enem não vai estar lá invasor. Vai estar lá antígeno, anticorpos, que são coisas opostas, tá? Na verdade, não vai estar anticorpos. Mas tudo bem, vocês entenderam. Então, isso vai acontecer na primeira vez que você pegou. Por exemplo, catapora. Você com 5 anos pegou catapora. Então, o que vai acontecer? Os sintomas, eles vão demorar um pouco para aparecer. Vai ser em torno de 7 dias. Primeiro você começar a se coçar, depois ter febre, depois aparecer as feridinhas. Mas o seu corpo vai criar anticorpos também. E vai ser de uma forma mais lenta. Então, você vai demorar para criar anticorpos, mas quando você estiver exposto novamente ao vírus da catapora, porque acontece, todo mundo pode ter pego catapora uma segunda vez na vida. Só que o sintoma, ele não manifesta mais no organismo, porque você já ficou imune por ter pego da primeira vez. E o que acontece na resposta secundária? Isso, como nós falamos aqui, ainda usando esse exemplo da catapora, é um exemplo para reinfecções, como gripe, por exemplo. A gente sempre, todo ano, está exposto a um vírus da gripe. Tem pessoas que gripam até 3 vezes no ano, porque ela ficou imune para o vírus A, aí surge um vírus B, ela pega mesmo tendo se vacinado, ela vai pegar, porque ela criou uma imunidade para o tipo A. Quando chegou o B, ela não tinha imunidade e ela pegou o vírus. Então, o que acontece com a resposta secundária? Ainda usando o exemplo da catapora. A resposta ela vai ser mais rápida e vai ter mais anticorpos suprindo os sintomas. Então, vai pegar rápido a catapora, né? Só que não vai manifestar nenhum sintoma, porque o seu corpo já está ali trabalhando para destruir aquele vírus. Você pode ter pego essa catapora com 8 anos e novamente está exposta ao vírus com 15. Só que você não vai ter mais febre, não vai ter mais a coceira e nem as feridinhas. Por quê? Os seus soldadinhos, as suas células de defesa já trabalharam lá para destruir esse vírus. Agora a gente vai ver umas questõezinhas, tá? Só para fixar o conteúdo. Vamos lá. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de... Continuando. Proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos denominados genericamente de espaço. Marque a alternativa que completa adequadamente o espaço acima. Aí a gente volta novamente para analisar o nosso enunciado. Vamos lá. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de... Vamos lá. Letra A, anticorpos. A gente vai olhar só a primeira palavra de cada questão, tá? De cada alternativa. Anticorpos? Sim. Leucócitos? Sim. Leucócitos? Sim. Anticorpos? Sim, na letra C. Antígenos, na letra D? Não. Letra E, leucócitos? Poderia ser também.
Então, a gente vai por eliminação, então já sabemos que não tem como ser a letra D. Então, agora a gente vai procurar a segunda palavra que nós precisamos. Proteínas que reagem de forma específica como agentes estranhos denominados genericamente D. Leucócito? Não, não pode ser leucócito. Anticorpos? Não. Antígenos? Anticorpos? Não. Antígenos? Então, a única alternativa possível é a letra C. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de anticorpos, proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de antígenos. Próxima questão. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio de produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como macrófagos, são capazes de englobar e dirigir organismos invasores. Esse processo é conhecido por... Esse é fácil. Letra A, plasmocitose. Nós não falamos sobre isso aqui nessa aula. Letra B, apoptose. Letra C, pinocitose. Letra D, fagocitose. Sim, gente, fagocitose. Então, vai ser fagocitado esse micro-organismo invasor. Próxima questão. Nem todos os leucócitos são capazes de produzir anticorpos, atuando na defesa do nosso organismo de outras formas. Os leucócitos capazes de produzir anticorpos são os linfócito T, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos ou letra E, linfócito. A alternativa certa é a letra E, linfócitos, assim como tem lá nos nossos slides iniciais da aula. Próxima questão, é uma questão do vestibular da PUC do Rio de Janeiro, do ano de 2007. Vamos lá, é uma questão que você tem que refletir bastante, viu? Consideramos uma vacina um material que contém A, anticorpos contra determinado patógeno que estimula a produção, que estimula a resposta imunológica do indivíduo. Letra B, anticorpos contra determinado patógeno produzido por outro animal e que fornecem proteção imunológica. Letra C, soro de indivíduos previamente imunizados contra aquele patógeno. Letra D, células brancas produzidas por animais que se multiplicam no corpo do indivíduo que recebe a vacina. Letra E, um patógeno vivo, enfraquecido ou partes dele para estimular a resposta imunológica, mas não causa doença. A alternativa certa é a letra E. É um patógeno vivo, enfraquecido ou partes dele para estimular a resposta imunológica, mas não causa doença. Próxima questão é da PUC, de Minas Gerais. Gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? É uma questão muito boa, né? Letra A, o vírus da gripe é o mais fraco que o vírus da AIDS. Letra B, o vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. Letra C, nosso organismo já é naturalmente imune ao vírus da gripe. Letra D, o vírus da AIDS não é reconhecido como antígeno pelo sistema imunológico. E letra E, os mecanismos de infecção são diferentes. Gente, a resposta certa para essa questão é a letra B. Porque o vírus da AIDS ele vai destruir as células responsáveis pela defesa imunológica e vai tornar o organismo suscetível a outras doenças, sejam elas causadas por vírus, sejam elas causadas por bactérias ou por fungos. Há casos de pessoas estarem expostas a um vírus da gripe, ter tido contato com o vírus da AIDS, a imunidade caiu e ter
contato com o vírus da gripe e vir a falecer, porque o vírus da AIDS enfraqueceu totalmente o sistema imunológico. Próxima questão. A produção de anticorpos pelos linfócitos B ocorre após essas células diferenciarem-se em A. Plasmodium, B. Plasmídio, C. Plastídeos, D. Plasmócitos ou E. Plásticos. Vocês acham que é qual? Eu acho que é a letra D. Quem disse letra D? Tá certo. Próxima questão. Que nome se dá à imunidade que o indivíduo possui desde o seu nascimento? Olha que se a gente viu lá no começo. Letra A. Imunidade adquirida. Não, a gente viu que a imunidade adquirida é depois que a gente toma a vacina. Imunidade nova? Não. Imunidade de barreira? Não. Imunidade inata? Sim, imunidade inata. E essa imunidade a gente adquire após ser passado através da placenta durante o nascimento. É isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Foi só uma introdução mesmo do conteúdo. E vocês terão a continuidade agora na aula da professora Camila, depois de mim, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção e até semana que vem.